Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes emergencial para falar sobre a troca entre Chicago Bears e Carolina Panthers, que mandou a primeira escolha geral para os Panthers. A gente vai passar por valores, lado dos Panthers, lado dos Bears. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre outras trocas envolvendo escolhas altas de draft em termos de preço para comparar com essa entre Bears e Panthers, mas algo que a gente já estava esperando que fosse acontecer desde que o Adam Schefter noticiou que os Bears iriam trocar essa escolha. Eles não iriam selecionar o Bryce Young ou qualquer outro quarterback, eles queriam trocar, querem acumular escolhas extras para construir ao redor do Justin Fields, e fizeram exatamente isso com essa troca. Então, vamos lá. O preço dessa troca, né, o que custou ao Carolina Panthers foi o seguinte. Os Panthers tinham a 9ª escolha geral do draft. Eles sobem para a primeira. Eles enviam para os Chicago Bears a 9ª escolha, né, escolha deles de primeira rodada. Uma primeira rodada em 2024. Uma escolha de segunda rodada esse ano, número 61. Uma escolha de segunda rodada em 2025 e o wide receiver DJ Moore, que é um bom wide receiver, não é um cara de elite, mas é um cara ali top 15, top 20 da posição, eu acho que é onde ele tá mais ou menos. Um bom wide receiver, num contrato amigável, né? Ele renovou com o Carolina Panthers não tem muito tempo, parte do dinheiro fica nos Panthers, então os Bears vão pagar 17,5 milhões de dólares por temporada pelos próximos 3 anos ao DJ Moore, né? Que é basicamente o contrato do Christian Kirk, e o DJ Moore tá mais ou menos nesse patamar, então eu achei um bom contrato, um pouco melhor que o Christian Kirk. Melhor que o Christian Kirk. E é um bom wide receiver, e os Bears precisam de wide receivers. Eu vou falar sobre o lado dos Bears e o lado dos Panthers, né? Mas eu quero começar comparando o preço dessa troca com outras trocas nos últimos anos, pra gente ter uma noção, né? Porque eu já olhei o Twitter, já vi que tem gente, os Panthers roubaram os Bears roubaram os Panthers e tal. Então eu peguei algumas trocas aqui pra gente comparar. Tem 3 trocas bem recentes que são bem equiparáveis a essa entre os Chicago Bears e o Carolina Panthers. Dá pra gente ter uma noção boa. A primeira foi em 2016, quando o Los Angeles Rams subiu da 15ª escolha para a primeira escolha para selecionar o Jared Goff. O preço foi a 15ª escolha, que era a escolha original dos Rams, outra escolha de primeira rodada no ano seguinte, 2 escolhas de segunda rodada e 2 escolhas de terceira rodada. Comparando com essa troca entre os Chicago Bears e dos Panthers, os Rams tiveram que subir bem mais, né? Eles estavam na 15, os Panthers estavam na 9ª escolha. Eles pagaram 2 escolhas de terceira rodada a mais. O que você pega ali, a diferença entre a 15ª e a 9ª escolha, pode não parecer suficiente. Mas os Bears receberam o DJ Moore na troca. E o DJ Moore, foi o que eu falei, né? Um bom wide receiver. E tem uma questão importante. Não tem wide receiver disponível esse ano. O mercado de free agents é muito ruim. O draft, a classe, tem bons nomes, mas não tem aquele cara com... Claro que pode surgir uma estrela dessa classe, tem cara de talento. Mas não tem aquele cara clássico ali que você sabe que vai ser um excelente wide receiver 1 na NFL. E os Bears precisam muito de jogadores da posição. Então garantir o DJ Moore é melhor do que ter 2 escolhas de terceira rodada, ou de repente uma escolha de segunda rodada. Eles pagaram uma escolha de segunda rodada pelo Chase Claypool. O DJ Moore é melhor que o Chase Claypool. Então, nesse termo aqui, eu acho que é a troca que os Bears fizeram melhor. No mesmo ano, 2016, o Philadelphia Eagles subiu da 8ª para a 2ª para selecionar o Carson Wentz. Eles pagaram uma primeira rodada, que foi a 8ª escolha, terceira rodada, uma 4ª rodada, outra primeira rodada em 2017 e outra segunda rodada em 2018. Basicamente, 2 primeiras rodadas, uma segunda rodada, uma terceira rodada e uma 4ª rodada. Bom preço, equiparável aí ao que os Panthers pagaram, né? Quando não tem um jogador é mais fácil avaliar, mas é o preço para subir mesmo. 2021, o San Francisco 49ers subiu da 12ª escolha para a 3ª para selecionar o Trey Lance. O preço foi a
a própria 12ª escolha e mais 2 escolhas de primeira rodada e uma terceira rodada em 2022. Com um preço bem caro. Acho que os 49ers pagaram mais caro do que os Panthers, mesmo considerando que não é a primeira escolha geral. A primeira escolha geral, ela é mais inflacionada, né? Por mais que seja, acho que a história te diz e qualquer avaliação aí de valor que especialistas fazem não é tão diferente assim, mas tem... É como se é uma escolha de marca, né? É uma escolha, daquela marca top e outra, de repente, faz a mesma coisa, mas não tem aquele símbolo. Mas aqui os Panthers pagaram menos do que o 49ers, né? Pagaram 2 escolhas de primeira rodada, o 49ers pagou 3 escolhas de primeira rodada. Então eu acho que foi um bom retorno para os Chicago Bears. E os Panthers pagaram o preço justo mesmo, que você paga para subir da escolha 9 para a escolha número 1. Nesse momento eu acho que eu me reservo o direito de mudar de ideia em breve, mas a minha primeira reação é que foi uma boa troca para os dois lados. Vamos começar pelo lado do Carolina Panthers, que adquire a escolha. É uma troca clássica de time que tem um novo dono, né? A equipe foi vendida há 2, 3 anos e uns anos meio modorrentos. Agora tem um novo head coach, né? O Frank Reich, que é um cara que foi quarterback na NFL. Ele tem a reputação de trabalhar bem com quarterbacks, mas tem trabalhado com veteranos, né, nos últimos anos. Né? Com Philip Rivers, com Jacob Brissett, com Matt Ryan, Carson Wentz mais recentemente. Agora ele vai ter um jovem quarterback nas mãos. Né? Ele fez um trabalho lá atrás nos Eagles, né? O segundo ano do Carson Wentz foi um trabalho muito bom do Frank Reich. Então há motivos pra gente acreditar que é um bom destino para um jovem quarterback, né? Trabalhar com o Frank Reich. Trabalhar também com o Josh McCown, que é um cara que se aposentou recentemente como jogador e é um cara que, mesmo enquanto ele estava na reta final da carreira, muitos times disputavam ele como técnico quarterback. Ele não assinou com outros times porque ele queria continuar jogando. Mas agora ele vai ser o treinador de quarterback do Carolina Panthers. E um ponto interessante que o meu amigo João Eduardo Dutra, siga ele lá, @Duca_JR, sabe tudo de draft. Ele me alertou, Josh McCown elogiou muito o CJ Stroud. E não é garantia que os Panthers subiram pelo Bryce Young. Acho que esse é um ponto que a gente tem que destacar. Essa troca é pela primeira escolha geral. Não há garantia que vai ser pelo Bryce Young. Seria a minha escolha. Eu acho que o Bryce Young é um prospecto melhor e não tem nem... assim, o CJ Stroud pode vir a ser um bom quarterback, quer dizer, pode vir a ser um quarterback melhor que o Bryce Young? Com certeza, ele tem um tamanho, ele é o protótipo do quarterback. Eu prefiro o Bryce Young, eu não tenho dúvida que eu prefiro o Bryce Young depois de estudar. E ano passado, em determinados momentos eu preferia o CJ Stroud, mas hoje eu tenho bem certo que eu gosto mais do Bryce Young, acho ele um excelente prospecto, mas tá aberto essa possibilidade, tá aberta. Pode vir a ser o CJ Stroud, acho que é bem 50-50, né, nesse momento, né? E acho que você pode pensar, se eles queriam o CJ Stroud, por que eles não sobem? Por que eles subiram para a primeira escolha? Porque, assim, o fato da gente aqui do lado de fora preferir o Bryce Young não significa que os times preferem o Bryce Young, né? E, assim, eles poderiam subir eles não subiriam para 2, porque os Texans não vão trocar essa escolha. Eles também querem um quarterback. Então, para garantir o quarterback que eles querem, precisava ser a primeira escolha geral. E o motivo pelo qual eles fazem essa troca, eles têm a flexibilidade para fazer essa troca, foi a troca do Christian McCaffrey, né? Que eles obtiveram escolha de segunda rodada, escolha de terceira rodada, tanto que eles fazem a troca e eles continuam com uma escolha de segunda rodada, né? Eles têm a número 1, né? A escolha geral, primeira escolha geral. Depois tem a 39, né? Que é a escolha deles de segunda rodada. Eles mandaram do 49ers pro Chicago Bears. Depois eles têm uma terceira rodada que era do 49ers, a 93. E tem uma quarta rodada, 132, que também é do 49ers. Então, eles têm 1, 2, 3, 4 escolhas entre as 120 primeiras. Primeira metade do draft. Tem um número razoável, né? Não é aquela coisa de... não é o cenário de terra arrasada, não. Eles continuam. Claro que
fica mais difícil. Próximo ano aí eles já não vão ter escolha de primeira rodada e tal. Tem buracos no elenco, obviamente. Mas se o Bryce Young ou o CJ Stroud forem o cara, vale. Se eles forem o franchise quarterback, qualquer um dos dois, vale o preço. Se eles se tornarem um quarterback top 10. Então, é o preço mesmo. Você tem que fazer isso. É muito, muito difícil competir sem um grande quarterback. E não tem nem quarterback mediano, assim. Tem poucos disponíveis, né? E mesmo assim, você vai atrás de um Jimmy Garoppolo, você vai atrás de um Derek Carr, como o Saints fez. Isso não te leva muito longe. Você tem que ter tudo perfeito ao redor dele pra você poder competir, né? E você faz a aposta num jovem quarterback que ele possa se tornar um cara ali que ele eleve o seu time. Não um cara que depende do time ao redor, né? E olhando pro time dos Panthers, eles selecionaram o Ike Ekwonu no último draft, né? Que teve altos e baixos como calouro, melhorou na reta final. Tem tudo pra ser um bom left tackle. O Taylor Moton é um bom right tackle. Então, já tem 2 tackles ali encaixados. O corpo de wide receivers fica preocupante, né? Sem o DJ Moore, né? Agora eles têm Laviska Shenault, Terrace Marshall e Shai Smith. É um setor que eles vão precisar atacar. E volta aquilo que eu falei. Não é um bom draft, não é uma boa classe de free agents. Mas assim, não tendo que pagar um quarterback, eles têm dinheiro pra gastar em... De repente vai pagar um pouquinho mais num wide receiver, mas eles podem se dar o luxo porque eles têm uma flexibilidade financeira maior por estar com um quarterback no contrato de calouro. Então isso se encaixa também. A defesa é boa, jogou bem ano passado. Mas assim, o Panthers fez o certo. Não dá pra ficar pedalando aqui pra ficar acima da água. Porque você tá na NFC Sul, foi o que eu critiquei o Saints. O Saints olhou pra NFC Sul, viu uma divisão muito fraca e pensou, a gente pode ganhar ela com o Derek Carr. Mas você vai vencer 8 jogos no máximo. Você vai garantir uma vaga nos playoffs pra ser trucidado pelo melhor wild card, que, sei lá, um time da NFC Leste, o Dallas Cowboys de novo, por exemplo, ou sei lá, o Seattle Seahawks, o New York Giants. Os Panthers estão tomando uma decisão aqui que pode dar errado, claro. Mas é a decisão certa. É uma boa aposta a ser feita, né? Não é... Você não tá apostando na loteria. Você não tá apostando não tá botando aí o seu salário numa odd de 150 para 1. Você tá fazendo uma aposta inteligente. Pode dar errado, claro. Mas o processo dos Panthers tá certo aqui. Eu gosto dessa troca pro Carolina Panthers. Eu gosto quando o time é agressivo. Pode dar errado, pode. Eles podem selecionar o quarterback errado, pode. Mas é como eu falei, o processo aqui é esse mesmo. Você não pode ficar nadando na mediocridade aí com Teddy Bridgewater, Sam Darnold, se fosse um Jimmy Garoppolo da vida, um Baker Mayfield, não... Esquece. Tem que... Eu não digo que é tudo ou nada, mas é um time sendo agressivo pra tentar resolver a posição mais importante do esporte, né? Não tem jeito. O lado do Chicago Bears. Primeiro tem que começar falando. Love Smith, head coach do Chicago Bears entre 2004 e 2012, treinador do ano em 2005, disputou um Super Bowl comandando a equipe, saiu ali em 2012, sensação ali de fim de trabalho, né? Ele venceu 10 jogos no último ano, mas dava pra entender ali, precisava de uma mente nova no time. Tudo bem que os Bears nunca mais chegaram nem perto desse bom desempenho, mas precisava de uma mente nova ali, eu entendo. Ele foi pro Tampa Bay Buccaneers, foi muito mal, depois passou pelo college, assumiu o Houston Texans em 2022. Todo mundo sabia que ia ser o one and done, né? Ele ia ficar um ano só e ia sair. Teve uma temporada muito ruim, mas no final vence um jogo inútil contra o Indianapolis Colts, que tira o Houston Texans da primeira escolha geral e dá a escolha para o Chicago Bears, né? Então, um presente 11 anos depois que o Love Smith manda pro Chicago Bears. Sobre a troca em si, eu falei num podcast 2 semanas atrás, e eu reforço, é a minha posição. Se eu fosse o Chicago Bears, eu teria
usado a primeira escolha geral do Bryce Young. Eu acho que ele tem... Tudo que eu expliquei lá ainda vale, né? Mas, no resumo, o Bryce Young é um prospecto especial, mesmo com as questões da altura. Ele tem uma criatividade bem ímpar, mobilidade, estica jogadas, excelente visão, bom braço, bom toque na bola. Ele improvisa muito bem. Eu acho que ele é um baita prospecto. Ele é um cara que pra mim pode ser o top 5, top 6 da NFL. Eu teria feito essa escolha não só pelo talento do Bryce Young, que eu acho que existe, mas também porque o Justin Fields, pra mim a temporada dele ano passado é um pouco superestimada, ainda muito ruim como passador, um corredor fantástico, mas ainda muito fraco como passador, mesmo você fatorando corpo de wide receivers ruim, esquema foi evoluindo ao longo do ano e tal, tudo, fatorando tudo, ainda assim ele... Eu tinha separado no último podcast. Deixa eu ver se eu tenho aqui acho que eu guardei aqui a pauta. Encontrei aqui pela mágica da edição, vocês não vão perceber. Mas ele passando a bola teve a 27ª nota no Pro Football Focus. Foi o 22º em EPA por jogada, né, que é a estimativa de pontos adicionados, uma estatística avançada. 26º em CPOE, que é índice de passos completado acima da expectativa. E 17º em rating. Como passador, ele foi muito ruim. Um quarterback bem abaixo da média. Claro que, se você tivesse wide receivers melhores e um esquema melhor, ele poderia ter sido melhor. Mas ainda assim, ele tá longe do que você precisa de um passador, né? Ele compensa muito com a capacidade de correr com a bola, mas ele tá longe ainda. E o fato dele já estar entrando no terceiro ano, eu prefiro, com todas as incertezas que o Fields tem e que o Bryce Young tem, eu prefiro apostar no Bryce Young, que teria 5 anos de contrato pela frente. Então é mais tempo que você tem pra descobrir, mais tempo que você tem pra construir ao redor de um time, construir um time ao redor no contrato de calouro ainda. Então essa era a minha posição. Não acho que dar o trade down era uma decisão errada, eu falei isso lá atrás. Pra mim a única decisão errada era os Bears selecionarem um não quarterback com a primeira escolha geral. Pra mim seria um desperdício de valor enorme. Aqui eu acho que eles receberam um valor muito bom. Não é o melhor valor que um time já recebeu, né? Como eu falei, 49ers pagou um pouco mais caro, né? Levando em conta que era a terceira escolha. Mas eles receberam um retorno muito bom. É um time cheio de buraco e vai poder fechar alguns desses buracos. Eu via muita gente com uma percepção de que os Bears não podiam descer mais do que para 4, né, que é a escolha dos Colts, porque tem que ficar ali no alcance do Will Anderson, no alcance do Jalen Carter, e isso eu sempre fui contra, porque a probabilidade de você acertar com a 4ª escolha não é tão maior do que a 9ª, quanto a percepção da diferença entre valores dessas duas escolhas. Então, quanto mais escolha, mais chance você tem de acertar. Porque o draft não é loteria, mas tem uma parte muito grande que é sorte, que os times não conseguem avaliar. Então a única forma mesmo de você garantir sucesso no draft é maximizando o número de escolhas. E os Bears fizeram isso. Vamos ver quem... É difícil saber hoje, porque eu acho que mais do que em outros drafts tem muita incerteza ainda no topo do draft. Então é difícil especular quem que eles poderiam selecionar com a 9ª escolha. Quem sabe até o Jalen Carter, né? O Jalen Carter tá com problemas extracampo. Pode ser que ele caia um pouco e caia ainda assim pro colo do Chicago Bears. Mas eu achei uma boa decisão dos Bears não deixarem ele se prender por selecionar. Não, tem que selecionar o Will Anderson ou o Jalen Carter. Eu achei que foi a decisão inteligente. Receberam um baita valor. Como eu falei, ter o DJ Moore nessa troca é muito bom, porque se o DJ Moore estivesse no mercado de free agents esse ano, ele era o melhor free agent disponível por uma boa margem. Então vamos contar que ele poderia ser o DJ Moore ou uma escolha extra de segunda rodada, que foi o que os Bears pagaram no Chase Claypool, que o DJ Moore é melhor do que o Chase Claypool. Eu prefiro ter o DJ Moore. Então, ainda mais num valor de contrato bem... Ele tem anos de contrato pela frente, num valor bem controlado. Eu acho que foi uma ótima decisão dos Bears de querer o DJ Moore e de trazer ele nesse acordo. Acho que vai ajudar muito, porque agora você tem você olha o depth chart do Chicago Bears,
você começa a ver um corpo de wide receivers profissionais da NFL, né? Porque você tem o Chase Claypool, né? Que eu sei que muita gente não gosta, ele já mostrou muito potencial, os últimos 2 anos dele não foram bons, mas eu ainda acho que ele pode ser um bom wide receiver. O Darnell Mooney, que pra mim é um bom wide receiver, um ótimo wide receiver 3, bom wide receiver 2, não é bom o suficiente pra ser wide receiver 1. E agora você tem o DJ Moore. DJ Moore, Chase Claypool e Darnell Mooney, tem vários times com um corpo de wide receivers piores do que esse, né? Então você começa a ver ali uma estrutura melhor, né? Eles acertaram no left tackle, o Braxton Jones, entraram na 5ª rodada, jogou muito bem na temporada passada. Então você começa a ver um time ganhando um pouco mais de forma, né? E agora você tem todas essas escolhas, os Bears têm mais de 80 milhões de dólares para investir na free agency, então os Bears estão numa ótima posição. Só que tudo se resume naquela pergunta: o Justin Fields é o cara ou o Justin Fields não é o cara? E é uma pergunta que todo ano vários times estão se fazendo. Teoricamente, os Bears vão poder montar uma estrutura que permita eles ter certeza depois de 2023 se o Justin Fields é ou não um cara, como os Eagles fizeram com o Jalen Hurts. Eles montaram uma grande estrutura, o Jalen Hurts jogou muito bem e agora eles sabem que ele é o cara. O Justin Fields é o que os Bears precisam fazer. A questão é, se ele não for o cara e o Bryce Young se tornar o cara, dói, né? Mas acho que não doeria tanto quanto se o Justin Fields vira o cara e o Bryce Young não, né? Então, acho que o benefício não compensava muito o prejuízo se você é o Poles, né? O Ryan Poles, o general manager dos Bears. Eu ainda teria selecionado o Bryce Young. Mas eu acho que os Bears tomaram uma boa decisão mesmo. As duas decisões têm seus lados positivos e seus lados negativos. Pra mim, as duas se equivalem. Questão de preferência mesmo. Reforço, como eu falei. A única coisa que pra mim seria errado seria selecionar um não quarterback. Pessoal, eu só posso fazer esses podcasts emergenciais graças ao programa de apoiadores. Então, se você curte o meu trabalho e quer me ajudar a continuar fazendo podcast, se torne apoiador. Se você tem condições, tem desconto para assinar por Pix. O link na descrição explica tudo. É R$14 por mês. Você tem acesso a um podcast extra por semana, aos meus textos na newsletter. É muito importante. Tá muito difícil. Vocês sabem aí na pele de vocês o preço das coisas. E chega um ponto que é difícil justificar o meu tempo, que eu poderia estar fazendo outras coisas fazendo esse podcast, né? Então, infelizmente, eu preciso do dinheiro e eu preciso que quem escuta o podcast se torne apoiador para me ajudar a continuar mantendo o programa. Agradecer a todos que escutaram. E é isso. Olha lá o link dos apoiadores, está na descrição. Até a próxima. Tchau.